Muito bem, a gente viu valor esperado de uma variável aleatória e variância de uma variável aleatória, e agora a gente vai ver essas propriedades aplicadas em uma soma de variáveis aleatórias independentes. Olha só que coisa louca. Há uns vídeos atrás a gente falou de o que seriam variáveis independentes, né? E isso é muito importante ter, assim, bem consolidado para vocês. Então, probabilidades condicionais e probabilidades no caso de variáveis independentes. Daqui para frente, quando as variáveis forem independentes, elas vão ter propriedades muito específicas, né? Que não são vistas quando a gente tem correlação entre variáveis. Então, agora a gente vai ver variáveis independentes e mais daqui umas sessões, né, daqui uns capítulos, a gente vai ver justamente como correlacionar variáveis aleatórias, né, quando elas não forem independentes. Mas no caso de independência, vamos lembrar aqui, a gente tinha falado, a probabilidade de acontecer uma coisa e outra, dado que esses eventos são independentes, é a probabilidade de uma vezes a probabilidade de outra. Então, vamos tentar estender um pouco isso agora para os nossos conceitos de média e variância de uma variável aleatória. Seja x izinho, uma variável aleatória tal que a esperança dela é dada por um mi, um número qualquer, e a variância dessa variável aleatória é dada por um sigma quadrado qualquer. É um número, a gente não conhece, mas estamos representando com esse símbolo. Tudo bem. Então, se eu tiver agora uma soma de várias variáveis aleatórias, xzinho, então, se eu tiver uma variável que, na verdade, é uma x mais uma y mais uma z, sendo que elas são independentes. E aí, a nossa notação está sendo falar de variáveis independentes como números diferentes, né, subíndices diferentes. Então, por exemplo, x1 mais x2 mais x3. Agora, essa é a minha variável de interesse. São três variáveis independentes, provenientes de experimentos replicáveis iguais, mas que elas são coisas opostas, né? Elas foram determinadas, mesmo que replicadas, elas são experimentos diferentes. Então, eu tenho um determinado x1, um determinado x2, um determinado x3, ambos, todos esses valores têm média mi e têm variância sigma quadrado. Qual seria o valor esperado desta soma, né? Então, vamos olhar aqui a nossa definição e ver se a gente expande isso para um exemplo mais prático. Se eu tiver x1 mais x2 mais x3, eu estou somando três variáveis com uma multiplicação em cada uma de um valor unitário, né? Ali a nossa propriedade até tem valores aí quaisquer. Ele fala que isso daqui, a esperança dessa soma de variáveis independentes é a soma dos números, então eu teria aqui 1 mais 1, multiplicado pela esperança de cada xi, que no caso é mi, é igual para todos. Então, a esperança da soma de três variáveis aleatórias com as mesmas esperanças e variâncias vai ser 3 vezes a esperança de cada uma, 3mi. Essa equação nos leva a um cenário como esse aqui. A esperança da soma de variáveis aleatórias. E por que eu estou dizendo isso? Não precisa ser necessariamente uma soma com valores positivos. Então, vamos chamar assim, uma combinação linear, né? Então, quaisquer coordenadas, aí, quaisquer números que a gente vá multiplicar em cada variável e querer descobrir, é objeto do nosso estudo. Porque num futuro não tão distante, a gente vai estar muito preocupado, mais para frente, somente com as combinações dessas variáveis aleatórias, e não com cada uma delas. Então, a esperança de uma combinação de variáveis aleatórias dá a soma dos valores multiplicados pela esperança de cada um. E a variância agora desse conjunto de dados? Vamos ver como é que ficaria. Nesse exemplo, é um exemplo até mais fácil, né? Ele pode até enganar, porque como a gente tem as multiplicações todas por 1, a gente vai acabar obtendo, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo isso vezes a variância de xi, que é justamente o sigma. Sigma 2. Deixa eu colocar aqui. Neste exemplo fica 3 sigma 2.
Agora, não se confundam, esse 3 é porque o valor que está ao lado de cada x é unitário. Vamos para um exemplo um pouco mais diferente, olha lá. Eu tenho uma variável que ela é 2x1 mais 5x. São diferentes... Opa, aqui está muito grosso isso aqui. Vou colocar menor. São duas variáveis aleatórias, com a mesma média e variância, mi e sigma 2. E eu quero saber, por exemplo, o valor esperado de z, que é essa variável. Então, o valor esperado vai ser 2x1 mais 5x2. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que tirar o 2. Aqui eu vou colocar ele novamente mais grosso. Vou colocar este 2. Vamos ver a definição. Para a média, eu tenho que pegar a soma dos AIs, né, que são justamente os valores que multiplicam. Então, eu vou ter que pegar 2 mais 5 vezes a esperança de cada xi, que são iguais, que valem mi nesse exemplo. Então, nesse caso, eu tenho 7mi, é a esperança da variável aleatória chamada z. Muito bem. E a variância de z, como é que eu vou fazer para calcular, né? Desse mesmo jeito, usando essa propriedade, vai ser a variância de 2x1 mais 5x2. E aí não esqueçam de jeito nenhum de incluir o valor ao quadrado aqui, tá? E lembra sempre que esse caso, né, ele sempre vai dar uma variância, a variância tem que dar um valor positivo, né? Já é um caminho para você saber se você está certo. Então, vamos supor agora, deixa eu colocar aqui, que fosse um menos 2. Esse menos 2 alteraria a média, entraria um menos aqui. Agora, vamos só fazer um exercício de imaginação. Se entra um menos 2 na variância, como ele vai estar ao quadrado, é como se fosse o 2, né? Então, a variância é um espalhamento, não depende desse número, né? Ela é ao quadrado. Então, lembra de pegar esse seu valor aizinho e elevar ao quadrado. Então, são erros que estão se somando. No fundo é isso, né? Espalhamento como se fosse uma medida de resíduo, né? Então, lembra disso, variância, se você somar duas variáveis aleatórias, a variância é a soma dos erros delas. Vamos dar um exemplo aqui mais prático, que eu gosto bastante também, que pode cair às vezes para vocês dessa maneira mais teórica. Eu tenho x e y, duas variáveis aleatórias, e eu tenho lá que a esperança de x é a mesma que a esperança de y, que é mi, e eu tenho a variância de x igual a variância de y, que é igual a sigma ao quadrado. Se eu fizer algo do tipo x mais y, eu vou ter lá a esperança de x, que é mi, 1 mais 1 dá 2, 2 vezes mi. Se eu tiver a esperança de x menos y, isso aqui já vai ficar 1 menos 1 vezes esperança. Já vou pôr ele na nossa anotação. Isso aqui dá 0. Para o valor da esperança matemática, quando eu tenho duas variáveis, esse sinal acaba interferindo muito. Agora, para a variância, não vai ter que interferir, porque eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você não vai esquecer nunca mais do sinal entrar ao quadrado na conta. Então, aqui eu vou ter 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes sigma 2, que são 2 sigma 2. Aqui eu vou ter 1 ao quadrado mais, opa, ficou bem ruim, mais menos 1 também ao quadrado, o que vai nos, opa, volta, vezes sigma ao quadrado, o que vai nos retornar os mesmos 2 sigma ao quadrado. Variância é uma medida de espalhamento, mas há quem considere, né, a gente pode ter uma intuição de variância como uma medida de erro. Você soma variáveis aleatórias, você tem que somar os erros, isso aí tem que dar um valor que adiciona e não se compensa, né? Um erro de uma mais um erro de outra,
um erro de uma menos um erro de outra, só vai somar os erros. Não tem como você pegar e perder e começar a ganhar informação quando você está colocando mais variáveis que são aleatórias, tá? Vejam se ficou alguma dúvida e